Essa questão pede para a gente dar o valor de toda essa expressão que está aqui. Então a nossa ideia vai tentar sair abrindo, simplificando o máximo possível o que dá nessa representação. Um detalhe que a gente já pode observar, aqui embaixo, cosseno ao quadrado de x menos π. Lembra que cosseno ao quadrado é a mesma coisa que cosseno vezes cosseno. Então isso é o cosseno de x menos π que multiplica o cosseno de x menos π. Então eu já vou reescrever isso daqui antes de pensar na abertura dessas expressões, só para ficar mais claro o que a gente vai fazer. Isso fica 1 mais seno de π menos x, que multiplica cosseno de π sobre 2 mais x, dividido por cosseno de x menos π, vezes cosseno de x menos π. Pois bem, nessa situação, então, nós temos seno de x menos π. Aparecemos também com cosseno de π sobre 2 mais x. E, por outro lado, ainda temos essa abertura do cosseno de x menos π vezes o cosseno de x menos π. Cada uma dessas expressões é o seno ou o cosseno de uma soma ou de uma subtração. Então, a gente vai acabar caindo no cosseno da soma ou seno da soma, ou diferença, se for o caso. Então, cada uma dessas aqui, a gente vai abrir por alguma dessas fórmulas. Reescrevendo, o 1 está paradinho aqui esperando, seno de π menos x. Então, é um seno de uma subtração. É o seno de uma subtração, onde o primeiro valor, o valor de A, se refere a π, e o segundo valor, o valor de B, se refere a x. Então, a gente vai montar essa estrutura baseada no que está aparecendo aqui. Vai ficar seno de π, cosseno de x, como é o seno de uma diferença, menos seno de x, cosseno do primeiro, cosseno de π. Isso só a abertura do seno de π menos x. Vamos fazer a mesma coisa para o cosseno de π sobre 2 mais x. Então, é o cosseno de uma soma. Cosseno de A, cosseno de B. Perceba que tem uma troca de sinal. Cosseno da soma aqui vai ficar uma subtração. Seno de A, seno de B. Então, cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, menos seno do primeiro vezes seno do segundo. Abrimos toda essa expressão. E embaixo, a mesma coisa, só que agora envolve o cosseno de uma diferença. Então, tudo isso daqui sobre cosseno de uma diferença. Cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais seno do primeiro, seno do segundo. Cosseno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do primeiro, seno do segundo, que é π, e tudo isso ao quadrado. Eu tinha multiplicado aqui ele vezes ele, mas só para não ter que replicar tudo isso daqui de novo, eu vou deixar como ele ao quadrado, tá? Para não escrever toda essa expressão novamente, já que é uma expressão bem grande. Bom, vamos sair melhorando agora o que dá, porque isso daqui está bem grandão. Lembra que π é a mesma coisa que 180 graus. Então, seno de 180, aqui vai ser cosseno de 180, cosseno de 180 sobre 2 e assim sucessivamente, tá? Então, eu já vou fazer a substituição de alguns valores numéricos para a gente já facilitar a nossa vida logo na sequência do cálculo. Seno de π é seno de 180 graus. Isso aqui é zero. Aqui, cosseno de π é cosseno de 180. Cosseno de 180
é menos 1. 180 sobre 2 é 90, cosseno de 90 é 0. E aqui fica seno de 90, que é 1. Embaixo, cosseno de 180 é menos 1. E o seno de 180, que é 0. Ficamos com 1 mais 0 vezes cosseno é 0. Menos seno vezes menos 1 é mais seno de x. 0 vezes cosseno desaparece, é 0. Fica menos 1 vezes seno, que é menos seno. Embaixo, cosseno vezes menos 1 é menos cosseno. Seno vezes 0 é 0. Isto ao quadrado. 1 mais 0 mais seno é seno, vezes menos seno. Menos cosseno, tudo isso elevado ao quadrado, fica negativo elevado ao quadrado, fica positivo, é menos 1 ao quadrado, que é 1, cosseno ao quadrado. Seno vezes menos seno, positivo com negativo, é negativo. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Seno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x. Veja aqui, 1 menos seno ao quadrado é aquela estrutura que a gente está acostumado já, que aparece expressão ao quadrado e aparece somado ou subtraído com 1. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Então, isso é a mesma coisa que cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Uma coisa dividido por ela mesma é 1. Então, toda essa expressão grande, abrindo o que a gente podia abrir, simplifica-se e chega só a 1 como resposta.